Olá, aluno! Agora vamos começar o nosso módulo sobre fundos imobiliários. Vamos falar detalhadamente o que são fundos imobiliários, quais tipos e quais as vantagens que os fundos imobiliários têm para os investidores, principalmente para aqueles investidores que estão começando, que possuem medo da volatilidade das ações e que querem sentir como que é receber rendimentos mensais ali. Então, particularmente eu gosto muito de fundos imobiliários para novatos, para pessoas que estão aprendendo, porque é um bom meio de sair da renda fixa e começar a entrar em renda variável de uma forma um pouco mais segura que ações. Obviamente estamos falando de renda variável, então tem sim os seus riscos, Bom, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos de investimento fechados e sem resgate possível, porém que investidores podem vender suas cotas, sempre constituídos por um administrador, então tem um gestor que cuida do fundo, com o principal objetivo de investir em ativos imobiliários, tais como hospitais, imóveis residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos, sedes empresariais, shoppings, imóveis residenciais, ou de varejo, e títulos de dívida imobiliária, exemplos os CRI e os LCI, que nós aprendemos na renda fixa o que significam. Os fundos imobiliários foram constituídos no Brasil em 1993, e aí em 2004, com a Lei 11.033, ele proporcionou a isenção de impostos de renda sobre os rendimentos de vários instrumentos, tais como os CRIs, LCIs e as letras hipotecárias, que é as LHS. Já em 2005, a Lei 11.196 fez com que os fundos imobiliários ficassem isentos também, desde que respeitassem algumas regras básicas, tais como: nenhum cotista pode deter mais do que 10% do fundo, o fundo deve ter no mínimo 50 cotistas em sua base, o fundo deve ser listado na Bolsa de Valores, ou seja, nós compramos fundos imobiliários pela corretora, Nós vamos ter uma aula prática de como analisar e como comprar fundo imobiliário. E eles têm a obrigação de distribuir 95% do resultado semestral. Então, todos os fundos, pelo menos todos que eu conheço, distribuem de forma mensal esses 95%, ok? Já em caso de venda das cotas, o investidor deverá pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Eventuais prejuízos podem ser compensados no futuro. Então, ao contrário das ações que possuem isenção do imposto de renda, se você vender até 20 mil no mês com lucro, o fundo imobiliário não possui essa isenção se você vender a cota. Então, você vendeu a cota com lucro, você tem que gerar DARF, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Então, vale ressaltar que os fundos imobiliários são instrumentos criados no modelo de um condomínio fechado, onde o resgate de cotas não é possível. Então, para você entrar ou sair, tem que ter alguém querendo vender, Então, é basicamente a mesma coisa que ações, Então, você vai comprar o fundo imobiliário através da sua corretora, e também se você precisar vender o fundo imobiliário, você também vai vender pela sua corretora. Você não consegue pedir um resgate disso para o fundo, Então, é isso que essa regra quer dizer. Você tem que negociar em bolsa de valores tanto a compra como a venda. Você não pede resgate. Então, como funciona? Então, aqui temos o modelinho, Então, você tem investidores, Eles adquirem cotas dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários adquirem ativos, propriedades, ou eles já possuem esses ativos, Esses ativos eles geram um aluguel, E esse aluguel gera uma renda que é feita distribuindo os dividendos aí para os investidores, Então, fundos imobiliários nós chamamos de FIIs, Então, se você vê alguém falando FIIs, é fundo imobiliário. Eles detêm e operam ativos relacionados ao setor imobiliário, geralmente possuem imóveis como lajes comerciais e outros tipos de propriedades, Agora vamos começar a falar das características e os tipos de fundos imobiliários. Então nós temos aqui o primeiro fundo imobiliário, que é o fundo de tijolo, particularmente é o que eu mais gosto, que é os fundos de tijolo. Esse é o tipo de fundo imobiliário mais tradicional que temos no mercado, é simples de entendê-lo pelo fato de que o imóvel que gera receita para o fundo é puramente tangível, Então é um imóvel físico, ou vários imóveis. O investidor consegue fazer um juízo de valor adequado. Normalmente são lajes corporativas, galpões logísticos e industriais, hospitais, escolas, agências bancárias, hotéis, shopping centers, dentre outros. Claro que os riscos deste fundo são maiores em termos de linearização de receitas, face o que pode acontecer com o imóvel ao longo do tempo. O imóvel se desvaloriza, Neste caso, a caneta do gestor tem grande peso para que os resultados sejam de fato consistentes para o cotista. Nós temos os fundos de recebíveis, que nós chamamos de fundos de papel, fundos de CRIs.
Os fundos de recebíveis imobiliários não possuem imóvel gerando receitas diretamente, e sim são operações no mercado imobiliário, onde os imóveis são usados como lastro no negócio. Via de regra, esses fundos pagam robustos prêmios, né, frente aos títulos públicos e mesmo os ativos de renda fixa privada. Além disso, temos CRIs ligados a shopping centers, galpões logísticos, em contratos BTS, né, empreendimentos residenciais e loteamentos. A função do gestor nesse caso é ser extremamente diligente na escolha dos ativos que irão compor a carteira do fundo. É uma operação de crédito como outra qualquer e tem que ser avaliada com cuidado. Então os fundos imobiliários eles têm um cuidado a mais, porque como eles investem, né, nesses CRIs, então o que você vai ter que olhar no relatório, nós vamos aprender isso na prática, é olhar a qualidade, né, do rating desses CRIs que eles estão investindo, desses tipos de empreendimentos, tá? Então, fundos de papel, ele frente a um título público de renda fixa, ele basicamente acompanha, só que ele tem um prêmio em cima dessa renda fixa, tá? Mas de qualquer forma é uma renda variável, é fundo imobiliário, é negociado em bolsa, então também tem os seus riscos. E aí tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, esses aqui são mais complexos, eu particularmente não gosto e não tenho nenhum na carteira. Estes fundos são os mais complexos de serem avaliados por pessoas físicas em geral. Os recursos captados são usados para desenvolver projetos, normalmente residenciais, né? Durante o período de construção e posterior entrega, o lucro das vendas das unidades é distribuído para os cotistas. A questão é que esse tipo de ativo pode ter rentabilidades muito variáveis e para a pessoa física pode ser difícil interpretá-las de maneira assertiva. Basicamente você vai ter um mês onde você vai receber bastante dividendo, outro mês vai cair bastante. Então esse fundo de desenvolvimento tem um risco muito grande embutido aí no meio, tá? Então qualquer mudança de alguma premissa, o resultado pode ser fortemente impactado. Por isso a importância de acompanhar bem de perto os números que são colocados pelo gestor em seus relatórios gerenciais mensais. E aí nós temos os FOF, né, que são os fundos de fundos. Este fundo funciona como uma grande cesta, onde todos os outros tipos de fundos imobiliários podem ser adquiridos com o objetivo de integralizar o portfólio. Aqui a eficiência do gestor na troca de posições tem forte relação com a eficácia do resultado no longo prazo. Não basta ter resultados isolados no tempo, até porque esse tipo de fundo evidentemente tem custos totais mais altos. Por outro lado, os fundos são mais indicados para aqueles que não possuem tempo e disposição para investir em fundos imobiliários e costuma ser uma porta de entrada para aqueles com pouco capital inicial, mas que querem começar a testar o funcionamento do mercado. Então, basicamente, os FOF, os fundos de fundo, eles são os ETF das ações, com a diferença que os FOF distribuem rendimentos mensais, então você vai ter dividendos mensais com os fundos imobiliários. Então, Álvaro, eu não quero aprender a estudar fundo imobiliário. Eu quero ter fundo imobiliário, mas eu não quero eu não quero escolher. Então, você pode escolher um FOF, né? O que o FOF faz? Ele tem cotas dentro de outros fundos. Então, na aula prática, nós vamos aprender a analisar os FOF também, de forma mais detalhada. Mas, basicamente, ele tem cotas de outros fundos imobiliários. Eles não possuem os empreendimentos, eles têm cota dentro de outros fundos. Então, eles fazem uma espécie de trade dentro do próprio fundo, para poder alavancar a questão da rentabilidade, tá? Nós temos os fundos híbridos. Os FIIs híbridos podem investir em diferentes aplicações, expondo-se em todos os setores de imóveis recebíveis imobiliários, CRI, LCI ou em outros fundos imobiliários como cotas de FIIs. Isso os torna muito interessante para aqueles que desejam um equilíbrio de risco e diversificação, apresentando boas perspectivas de rentabilidade devido à variedade em seu portfólio. Os fundos híbridos podem ser compostos por todos os segmentos de investimento no mercado imobiliário. Ele pode obter em seu portfólio quaisquer dos seguintes ativos: imóveis para renda, né, propriedades performadas para locação, crédito de recebíveis imobiliários, cotas de fundos imobiliários, compra e venda no mercado secundário da B3, e empreendimentos para desenvolvimento. Então o fundo híbrido ele pode misturar tudo isso. Não temos muitos exemplos de fundos híbridos na bolsa, mas na aula prática eu vou mostrar alguns exemplos que nós podemos ter aí. Inclusive eu tenho um na minha carteira que é o Max Renda. Ele é um fundo híbrido que ele tem uma laje corporativa e também investe, mas 90% dele é fundo de papel, né? Ele investe nos CRIs. Mas não deixa de ser um fundo híbrido, por mais que a grande parte dele seja um fundo de papel, ele tem lá sim a sua parte de tijolo. Como que é feita a gestão dos fundos imobiliários? Nós temos dois tipos de gestão de FII, né? A passiva, então nesse tipo de fundo o gestor ele não tem muito o que fazer. Normalmente a gestão passiva são monoimóveis e monoinquilinos.
né? Então, o que é o monoimóveis e monoinquilino? Você só tem um imóvel e você só tem um inquilino. A gestão ativa, você tem mais imóveis, você tem mais inquilinos. Então, o gestor na gestão ativa tem mais liberdade, até pelo regulamento, de poder adquirir outros imóveis, né, fazer caixa para isso. Na gestão passiva ele já é mais, ele já fica mais congelado em relação a isso, tá? Então só pode vender o imóvel se for uma aprovação de assembleia dos cotistas. Então o gestor não tem muita liberdade de fazer trocas no portfólio, tá? Até porque muitas vezes nessa gestão ativa o portfólio não é grande. Ele ou é um monoimóvel ou ele é um monoinquilino. Aqui uma diferença entre fundos imobiliários e imóveis físicos, né? Então, nos imóveis físicos para comprar você tem que pagar um valor alto, não tem jeito. Tem a questão da documentação, reforma, etc. E tem pouca liquidez, ou seja, você não consegue vender o imóvel de uma hora para outra, né? Se você precisar do dinheiro para amanhã, você vai ter dificuldade, muita. No fundo imobiliário, você já consegue investir a partir de R$100, na verdade até menos, né? Tem fundo imobiliário aí que custa bem menos que R$100. Você vai ter o custo da corretagem, mas tirando isso é bem tranquilo, e a maioria das corretoras não tem corretagem para fundo imobiliário, e ele tem muita liquidez. Você consegue vender o fundo imobiliário em D+2, você resgata o dinheiro aí através da corretora. Então é muito simples, é muito prático, tá? Então essa foi a primeira aula sobre fundos imobiliários. Aprendemos aí quais são os tipos de fundos imobiliários, o que é um fundo imobiliário, qual a diferença deles para o imóvel físico. E na próxima aula nós vamos falar sobre as vantagens de se investir no fundo imobiliário, tá bom? Te aguardo, até breve.